Oi, gente. Recentemente, em uma entrevista, Fernando Haddad disse que a Faria Lima tem razão. E eu, nesse vídeo, vou educadamente discordar do ministro em relação à fala dele de que a Faria Lima tem razão, porque ele está falando também em vários cortes como solução para o problema do equilíbrio fiscal e dizendo que resolver na receita não é suficiente. Eu discordo. E discordo porque o Brasil não taxa dividendos empresariais. Discordo porque o Brasil não taxa o lucro das grandes corporações empresariais adequadamente. Discordo porque o Brasil não tem um imposto territorial rural adequado. Discordo porque o Brasil não taxa adequadamente e progressivamente ao patrimônio dos super ricos. Discordo porque o Brasil não tem tributação adequada sobre transferências financeiras de forma progressiva. O Brasil teria muitas formas de arrecadar mais. Cortes somente nos super salários, benefícios excessivos para militares, é que eu acho alguns cortes aceitáveis. Mas o governo está falando em cortes, né? O Haddad está falando em cortes, inclusive na educação, no FGTS. Aí não. Aí não, corte na educação, negativo. E olha só o que ele disse sobre a Faria Lima tem razão, né? Ele disse, a Faria Lima, a avenida de São Paulo, onde se concentram agentes do mercado financeiro, está com razão, preocupada com a dinâmica do gasto daqui para frente, e é legítimo considerar isso com seriedade. O que é legítimo considerar com seriedade é que o equilíbrio fiscal é importante. Sim, equilíbrio fiscal é importante, mas como se produz equilíbrio fiscal também é importante. E nós só devemos realizar cortes depois de aumentar a receita com outras coisas. E se ainda assim não for suficiente para os nossos investimentos, aí você realiza cortes. E realizar cortes aonde? Nos super salários, realizar cortes nos benefícios dos militares. Tem lugares que dá para cortar, mas cortar da educação, cortar da saúde, cortar em benefícios para a classe trabalhadora, não é aceitável. E eu vou explicar mais sobre isso nesse vídeo, porque quando se realizam essas medidas de austeridade, pacote de austeridade, não é? Isso tem um efeito. E o efeito é muito negativo. Então, para mim, o Haddad e a Simone Tebet estão errados duas vezes. Estão errados economicamente e estão errados politicamente. Politicamente porque isso foi anunciado antes e durante o segundo turno nessas eleições. Isso daí tem um impacto negativo na eleição. Você perde votos na classe trabalhadora entre os mais pobres e você não ganha na classe média e na elite. Então, eleitoralmente, esse tipo de medida, esse tipo de fala do Haddad aqui, ó, esse tipo de coisa aqui, ó, Haddad e Tebet vão tentar persuadir Lula a apoiar pacote fiscal. Esse tipo de coisa, né? Haddad aqui é ele comemorando o potencial de crescimento, mas esse potencial de crescimento tem a ver com o fato do governo não ter feito esses cortes ainda. Não ter feito esses cortes ainda. Então, esse tipo de fala prejudica eleitoralmente e economicamente está errado. Está errado porque olha só o que aconteceu na Argentina depois das medidas de austeridade. Sabe qual era a pobreza na Argentina antes das medidas de austeridade? Era alta. Era alta, era 40% da população. 40% da população estava na faixa de pobreza. Sabe para onde foi? Para onde foi a pobreza na Argentina? Para mais de 50% da população depois das medidas de austeridade. O que é medida de austeridade? São cortes de benefícios sociais que o governo Milei produziu. Portanto, se o Brasil for nessa linha de cortar para equilibrar as contas, especialmente se cortar na saúde, se cortar na educação, isso daí tem efeitos absolutamente negativos na economia. O Haddad está celebrando a projeção do FMI e está comemorando o PIB brasileiro, né, o maior da história. O PIB brasileiro está aumentando exatamente porque o Brasil não fez esses cortes. Ainda. Não está fazendo esses cortes. E aumenta o investimento, isso movimenta a economia, mexe com a atividade econômica. Mas o PIB
está maior, o PIB está crescendo, que é um dado macroeconômico positivo, isso daí não é suficiente para a gente ter uma percepção boa da economia. Por isso que o que o Brasil precisa fazer, pode até cortar benefícios de militares excessivos, pode até cortar em alguns supersalários, mas esses cortes não seriam suficientes para mover a linha do equilíbrio fiscal suficientemente. Vale a pena cortar por uma questão de justiça, porque tem absurdos aí. Mas cortar na saúde, cortar na educação, cortar nos benefícios dos trabalhadores, não. Não só porque se trata de um governo que deve representar a classe trabalhadora, mas porque isso tem efeitos negativos sobre a economia do país, sobre a vida das pessoas. Em relação à educação, em relação à saúde, em relação a benefícios trabalhistas como seguro-desemprego, em relação a tudo isso e mais, a necessidade de investir no cooperativismo, investir num pacote de incentivo à produção cooperativa. Em relação a essas coisas que nós deveríamos fazer, nós temos é que aumentar o investimento público. E para aumentar o investimento público, o que se deve fazer é taxar lucros e dividendos. O que se deve fazer é taxar a propriedade dos super ricos. O que se deve fazer é taxar o lucro das grandes corporações progressivamente. É taxar o lucro das instituições financeiras progressivamente. Taxar as bets intensamente. Taxar as bets. Taxar. O povo vai chamar ele de taxade. Deixa esse povo chamar. Manda os benefícios para a população. Haddad está, ao meu ver, cedendo muito à pressão e está sendo convencido pela pressão do mercado financeiro. Está sendo persuadido por essa pressão e por essa campanha contra ele. E existem, sim, problemas nas contas públicas, no equilíbrio fiscal, mas se equilibra o Brasil do ponto de vista fiscal, aumentando a arrecadação. O governo não pode fazer algumas dessas reformas sem o Congresso. Aí é hora de chegar para o Congresso e dizer: vocês querem continuar com essas emendas do relator que nós somos contra? Para continuar, tem que fazer política. Vocês, para continuar tendo algumas emendas de relator e ter algum orçamento para isso, é necessário aprovar um pacote de reforma tributária que tributa as grandes corporações e seus lucros, tributa os super ricos, tributa transferências financeiras. Tem muitas formas de se aumentar a receita. Muitas formas. E formas justas de se fazer isso. Fazendo justiça tributária. E você faz esse ajuste tributário, essa reforma tributária, e depois de fazer essa reforma tributária, pega o dinheiro e investe em educação, em saúde, em cooperativismo, em empresas cooperativas. Você tem que investir esse dinheiro. É investir nesse dinheiro que movimenta a economia e que o país pode também trazer benefícios materiais concretos para a classe trabalhadora e os mais pobres, as pessoas sentirem na pele a melhoria da economia e aí ter uma gratidão para com o governo de esquerda que fazem isso. Se a gente seguir na linha das medidas de austeridade, a gente perde votos na classe trabalhadora e enfraquece a economia do país. É o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, manda um pix para andretj@terra.com.br. O pix também se encontra no comentário fixado. De resto, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.